tudo beleza? Então vamos começar a falar agora do primeiro grupo de medicamentos utilizados por via oral, antidiabéticos orais, que são os secretagogos de insulina, tá? Então a gente vai ter, são aqueles medicamentos, né, cuja estratégia de ação é o que? Aumentar a secreção da insulina, dar aquela incentivada, aquela moral para a célula beta para ela liberar mais insulina, tá? Então é jogar uma conversa afiada lá na célula beta para liberar essa insulina, né? Ser mais generosa, vamos dizer assim. Então a gente vai ter, como eu comentei com vocês no vídeo anterior, a gente vai ter basicamente duas classes de medicamentos que atuam através deste mecanismo de aumentar a secreção da insulina, tá? Então a gente vai ter as sulfonilureias, que são os mais antigos, e as glinidas, tá? Que atuam de maneira muito parecida, tá ok? Então vamos começar a falar aqui, ó. Então vamos começar pelo mais antigo, né? As sulfonilureias, gente, elas foram descobertas, assim, o potencial hipoglicemiante delas durante a Segunda Guerra Mundial, tá? No tratamento de soldados, né? Que se utilizavam medicamentos que são as sulfonamidas. Então as sulfonamidas são antibióticos, né? Ou antimicrobianos, como são chamados. Então elas são utilizadas para controlar infecções, né? São antibióticos de amplo espectro. E o que eles observavam lá na guerra, quando um soldado estava ferido, enfim, que era tratado, né? Tinha que fazer uma amputação, estava com uma infecção, enfim. Usavam sulfonamida no tratamento e eles verificavam que muitos soldados morriam, né? Durante o tratamento. Não se sabia muito bem se era infecção ou não. Mas com o tempo depois até teve uma crise de febre tifoide na França, né, por conta de ingestão de moluscos contaminados, enfim. Aí usaram sulfonamida também, tá? E aí tudo mais ou menos nessa época. E aí eles perceberam que as pessoas também morriam no tratamento, e aí eles foram verificar que na realidade as pessoas estavam tendo hipoglicemia produzida pelo antibiótico. Olha só que loucura. E aí, né, a partir dessa constatação, né, essas coisas da ciência, assim, né, gente, dessas constatações, como foi a penicilina, também foi desenvolvida assim, né, meio que por acaso, a gente tem aqui a molécula da sulfonamida, do medicamento, né, do antibiótico, e aí então, depois dessas constatações, enfim, investigações, em 1955, eles desenvolveram o primeiro antidiabético oral, tá? ADO aqui, antidiabético oral, que foi um análogo, vamos dizer assim, da sulfonamida, tá vendo? Ó, estruturalmente são até parecidos, ó, né? Principalmente essa porção aqui, ó, da molécula, a gente vê que é igualzinha, né? Dessa região aqui, daqui para cá, ó. Então a gente vai ter muita similaridade entre a molécula, que foi a carbutamida. Então foi a partir da sulfonamida, quer dizer, do antibiótico, se desenvolveu um medicamento para controle glicêmico, né? Lembrando que a sulfonamida é utilizada até hoje, né? E aí, claro que quando se for usar em diabético, tem que prestar atenção. Se ele estiver tomando algum medicamento para controle de diabetes, o risco dele ter uma hipoglicemia é maior ainda. Enfim, né, essas coisas interessantes assim da história do desenvolvimento da ciência. Então, primeiro antidiabético oral, gente, as sulfonilureias. E aí, o que acontece? A gente tem, basicamente, duas gerações de medicamentos. Porque daí surgiram os primeiros, né? O primeiro foi a carbutamida, e depois a gente foi tendo outros. Eles foram sendo cada vez mais melhorados, né? Então, a gente vai ter na primeira geração a clorpropamida e a tolbutamida, principalmente, tá? Não foram os únicos. Esses medicamentos quase não são, eles já não são utilizados, né? A tolbutamida não é mais, a clorpropamida muito pouco. A gente vai ver por quê. Na segunda geração a gente tem vários aqui, então a gente vai ter principalmente os mais usados, a glibenclamida, a glipizida, então esses medicamentos vieram depois, por isso que a gente fala em segunda geração. A gliclazida e a glimepirida, então eles têm os nomes todos bem parecidos, gli, né? Que é para remeter também à questão da glicose, e eles são mais seguros, os da segunda geração são mais seguros do que os da primeira geração, tá? Em termos de ocorrência de efeitos adversos. E eles possibilitam também realizar uma farmacoterapia melhor, tá? Então, a principal diferença entre eles é que a gente tem os de primeira geração com tempo de meia-vida maior do que os da segunda geração, tá? Que vão ter tempo de meia-vida menor. Ah, mas é vantagem do tempo de meia-vida menor?
É porque o fármaco vai ficar circulando menos tempo no organismo e isso possibilita um controle glicêmico muitas vezes melhor, até com relação, por exemplo, se o indivíduo tiver uma rotina principalmente de alimentação muito variada. Então tem dia que ele consegue almoçar, tem dia que não consegue. Então se você tem um medicamento que dura muito tempo no organismo, e esses aqui eles têm tempos de duração, de ação muito longos, né? Mais de 30 horas, tanto é que a clorpropamida, eles são normalmente de primeira geração, administrados uma vez ao dia, e você tem um tempo dele de duração de ação mais do que um dia. Então o risco de efeitos adversos é maior. Esses, como tem uma meia-vida menor, você consegue ter uma flexibilidade maior com relação a determinar as posologias, né, que é dizer quantas vezes o indivíduo tem que tomar um medicamento por dia, né, quantos comprimidos, enfim. Então, esse possibilita mais e tem uma segurança maior, quer dizer, o risco de hipoglicemia com eles é menor, tá? O de segunda geração. Então, são os medicamentos que são utilizados mais dessa classe. Então, como é que eles vão agir, gente? Como que as sulfonilureias atuam? O alvo delas, então, como a gente falou, é a célula beta-pancreática. Então, a ação delas se dá no pâncreas, né? E se dá mais precisamente aonde? Então, vocês lembram que lá na célula beta, a gente tem a secreção da insulina, né? Aqui a insulina, ela acontece devido à entrada da glicose e tudo, que aumenta o quantitativo de ATP, né? Que é metabolizado, isso aumenta o ATP intracelular, e a gente vai ter um canal lá de potássio que é sensível ao ATP, lembram disso? E aí esse ATP, por que é sensível, né? Porque o ATP, ele vai promover o fechamento do canal de potássio. E aí o potássio vai ficar onde? Vai ficar preso na célula, né? E aí quando esse potássio fica preso dentro da célula, a gente vai ter a despolarização dessa célula, que leva à abertura dos canais de voltagem dependentes de cálcio, lembram? E isso vai fazer com que a gente tenha a translocação aqui dos grânulos de insulina que se fundem com a membrana e a insulina é liberada, né? Bom, então, a sulfonilureia, gente, ela vai agir num receptor que está presente no canal de potássio sensível a ATP. Então o medicamento ele vai ser ingerido por via oral, vai ser absorvido no duodeno, vai cair no sangue, e o receptor dele, o principal, não é o único, tá? Mas o principal receptor vai estar aqui no canal de potássio sensível a ATP da célula beta-pancreática, tá ok? Que é o chamado SUR1. E aí esse receptor, né, que também é ativado pela sulfonamida, por isso que ela produzia essa hipoglicemia, né? Ele, quando ativado pela sulfonilureia, ela vai fazer o quê? Quando ela se liga ao receptor, ela vai produzir um fechamento do canal. Então ela vai funcionar como produzindo o mesmo efeito que o ATP intracelular faz, né? Então ela na realidade ela vai acessar o canal por dentro e o receptor vai estar aqui na parte interna do canal, tá ok? E aí ela fecha o canal, né, produz esse fechamento que vai gerar o mesmo efeito que o ATP. Retenção do potássio intracelular, o potássio não sai mais, né, para de sair da célula, despolarização, abertura dos canais de cálcio e a secreção da insulina. Tá ok? Então a gente vai ter esse mecanismo de ação. Bom, isso não só na sulfonilureia, mas também nas glinidas, tá? A gente vai ver que é um mecanismo parecido. Então aqui só descrevendo, né, que eu não resisto fazer os mapinhas mentais. Então sulfonilureia, ela ativa o receptor SUR1. Esse receptor está onde? Lá no canal de potássio ATP sensível, que vai fechar, né? E aí quando ele fecha, a gente vai ter a despolarização da célula, a alteração do potencial, que vai levar a abertura dos canais voltagem dependente. Então esse CVD aqui, gente, é canal voltagem dependente, tá? De cálcio. O cálcio de fora, do meio extracelular, vai entrar na célula, né? A gente vai ter influxo de cálcio que leva à secreção da insulina. Bom, a insulina secretada, a gente vai ter redução da glicemia, tá? E aí o que acontece? Ó, esses fármacos, eles são famosos por produzir controle glicêmico através de produção da hipoglicemia, né? Através da indução da hipoglicemia. Então, vocês já devem imaginar a hipoglicemia um dos seus efeitos adversos. Por que ele faz isso, gente? Porque ele estimula a secreção da insulina.
A ação dele não depende da insulina, vamos dizer, diretamente. Ele leva ao aumento da insulina plasmática. Os sensibilizadores, ele depende da insulina liberada. Então, eles só aumentam a ação da insulina que já está presente. Esse não, ele aumenta a quantidade de insulina. Então, você vai ter o mesmo efeito de quando o indivíduo utiliza insulinoterapia, né? Então, o risco de hipoglicemia é maior, está mais associado. Por isso que a gente diz que esses antidiabéticos, eles são agentes hipoglicemiantes, tá? Então, eles aumentam essa secreção de insulina que reduz a glicemia. E nota importante aqui, ó. A glibenclamida, que é uma sulfonilureia de segunda geração, que eu mostrei para vocês naquela tabelinha, além de estimular o receptor que está naquele canal de potássio da membrana plasmática, ele também estimula os canais de potássio ATP sensíveis que vai ter lá nos grânulos de insulina, tá? Então vai estimular aqueles canais e aí a gente vai ter despolarização e isso vai produzir uma segunda fase de secreção, tá ok? Então lá na membraninha que compõe o grânulo, a gente vai ter um canal que nem esse que tem na membrana da célula, que é um canal de potássio ATP sensível. Então a sulfonilureia vai fazer o mesmo efeito. Então vai bloquear lá o canal, a gente vai ter influxo de potássio, isso vai intensificar essa liberação da insulina desses grânulos, tá? Então ela vai gerar aí uma segunda fase de secreção, vai ter um efeito bem potente nessa secreção da insulina. Tá ok, gente? Então a gente vai ficando por aqui nesse vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, do mecanismo de ação, e aí a gente continua no próximo, tá bom? Então a gente se vê.